Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre o aumento do salário mínimo nacional e seu impacto no setor empresarial. Dentro da política de rendimentos e preços estabelecida no orçamento deste ano, o governo promoveu um aumento no salário mínimo para os funcionários públicos, passando de 15 mil escudos para 16 mil escudos, enquanto para os trabalhadores do setor privado, o salário antes de 14 mil escudos passou para 15 mil escudos. A medida legislativa já se encontra em vigor e o não cumprimento da atualização salarial incide em contraordenação punível com coimas que irão dos 5 mil escudos aos 100 mil escudos. Para analisar as nuances que cercam a relação entre o salário mínimo e o setor empresarial, tenho como convidados o empresário Marcos Rodrigues, que é presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, quem aproveito para cumprimentar. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite e agradeço imenso o convite, porque é um assunto interessante para discutirmos e para passarmos, enfim, em visita os pontos importantes sobre a questão da empregabilidade, a questão dos recursos humanos, a questão da geração de riqueza, o pagamento salarial. Enfim, hoje, naturalmente, queremos falar de coisas muito importantes e agradeço ao Ponto de Vista e à Record, assim como a todos os telespectadores que a esta hora nos ouvem em vários pontos do mundo e em Cabo Verde também. Assunto importante, como bem disse, a qual aproveitamos para agradecer a sua participação. Igualmente, apresento o Odair Monteiro, que é membro da Associação dos Jovens Economistas. Ele é empresário e economista. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa, Odair. Muito boa noite, obrigado pelo convite formulado. Agradeço em nome da Associação dos Jovens Economistas de Cabo Verde. É um prazer estar aqui, né? E aproveito para cumprimentar as pessoas que estão em casa a nos assistir, tanto em Cabo Verde como na diáspora, e desejar também um bom ano 2024. Muito obrigada. E assim vamos dar o pontapé de saída ao programa, dizendo que o recente anúncio do aumento do salário mínimo no setor público e privado trouxe consigo, com certeza, reflexões sobre o seu impacto na economia nacional. Antes de mais, gostaria de perguntar ao Dr. Marcos como é que avalia a situação da classe empresarial aqui em Cabo Verde perante os desafios atuais. São desafios, realmente. Cabo Verde é um país, enfim, com várias potencialidades. Nós temos um país que oferece condições extraordinárias para o desenvolvimento, mas ainda estamos aquém, muito aquém, daquilo que é o aceitável para termos a qualidade de vida necessária, quer seja a nível empresarial, quer seja a nível da empregabilidade. O percurso que as empresas fazem em Cabo Verde, na maioria dos casos, é também um percurso de subsistência. Os empresários cabo-verdianos não são ricos, o que é preciso alterar esse paradigma, porque não há país rico com empresários pobres. E os empresários têm que gerar riqueza para pagar melhores salários e poderem contribuir substancialmente para o desenvolvimento do país. Sendo que não temos empresários ricos e como não temos empresas ricas, o processo torna-se muito mais difícil para podermos acelerar o desenvolvimento. Então temos que concentrar seriamente em criar canais de desenvolvimento de empresas com algum potencial para podermos construir a riqueza e poder distribuir a riqueza. Os salários estão obrigatoriamente agregados à questão do bom desempenho das empresas. Se as empresas não geram riqueza, não podem pagar bons salários. E o que nós desejamos é que em Cabo Verde se pague bons salários. E esses bons salários são possíveis realmente de conseguirmos e lutaremos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que haja bons salários em Cabo Verde, mas para isso é preciso que as empresas, os empresários, tenham condições para fazer para cumprir esse desafio. As empresas cabo-verdianas estão ainda aquém daquilo que é desejável. Eu vejo a nível de estatística e vejo a nível, enfim, das empresas que eu visito muitas, que normalmente os empresários cabo-verdianos
estão com as portas abertas para pagar os impostos e para pagar os salários, e muitas vezes chega o fim do ano, os empresários não têm recursos de fazer obras que são necessárias nas suas instalações, de comprar novos equipamentos, de renovar, enfim, a sua estrutura ou infraestruturas das empresas para continuar as suas atividades. É necessário repensarmos efetivamente o andamento empresarial em Cabo Verde e darmos condições, criarmos condições substanciais para que as empresas possam gerar riqueza o mais depressa possível. Para que haja uma justiça social. Para que haja uma justiça social, obviamente, e que nós queremos e desejamos. Eu, como Presidente da Câmara do Comércio de Sotavento e como Presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo, faço um apelo veemente de que todo este processo de desenvolvimento empresarial se faça com critérios na geração de riqueza das empresas e não apenas e somente na questão das contribuições fiscais para o desenvolvimento do Orçamento de Estado. É preciso que as empresas também geram riqueza e para que eles possam continuar a investir e continuar a criar emprego e bons empregos, porque os empregos que na maioria dos empregos em Cabo Verde, são empregos muito aquém daquilo que se pode desejar para a dignidade humana. E eu não gostaria de ver o meu país a desenvolver com manchas de pobreza tão grande e com empregados sem meios de subsistência para ter uma boa casa, ou ter um bom carro, ter um meio de educar os seus filhos em condições, e para isso temos que caminhar todos juntos. E é este apelo que a Câmara do Comércio de Sotavento tem vindo a fazer, e estamos engajados. Naturalmente que temos tido, da parte do Governo, enfim, uma aceitação de muitos dos nossos apelos, e tem sido feito também muitas alterações para que as empresas possam ter melhores condições de estruturação e de trabalho, mas temos muitos caminhos ainda para percorrer. Odair Monteiro, enquanto jovem economista e empreendedor, comunga da mesma opinião que o Dr. Marcos Rodrigues? Sim, obviamente. E em Cabo Verde, infelizmente, sabemos que o nosso mercado, né, é pequeno, por exemplo. Cabo Verde, por natureza, o nosso mercado é pequeno, e daí teremos que criar uma outra dinâmica e talvez repensar, porque hoje, como estamos num mundo mais globalizado, repensar nas políticas, né, empresariais aqui em Cabo Verde, que obviamente é um trabalho nacional a ser feito, né, e onde o governo tem que criar mais condições para as empresas, claramente. E ao criar mais condições para as empresas, obviamente que as empresas terão condições também de contratar bons funcionários e pagar também bons salários. Portanto, é um desafio, digamos assim, estrutural que temos aqui em Cabo Verde, e que, obviamente, como o nosso mercado é pequeno, não ajuda muito, mas podemos fazer mais alguma coisa. Por exemplo, que é a questão de... Temos, por exemplo, políticas que podem ser desenvolvidas aqui em Cabo Verde, onde protejam, digamos assim, um pouco as empresas ou os empresários, e não, por exemplo, abrir a economia como estamos a ver, por exemplo, para as outras nações, e não ver, por exemplo, os empresários cabo-verdianos em primeiro lugar. Sobretudo. Ou seja, não fazer uma discriminação, digamos assim, positiva, onde protejam os empresários nacionais em primeiro lugar e depois ver, né, as outras nações ou os empresários do exterior por aí fora. Assim como é feito, por exemplo, em todos os países. Obviamente, se um empresário, por exemplo, for investir em China, por exemplo, não vai ter o mesmo tratamento, digamos assim, um empresário chinês. Tem já aí uma política chinesa de base que o protege e que, obviamente, irá estar em vantagem sempre. Nós aqui em Cabo Verde, por exemplo, o que temos estado a ver é que talvez o chinês, por exemplo, que vem cá investir em Cabo Verde, tem um passo adiante de, por exemplo, de um empresário cabo-verdiano. Porque tem o apoio, né, do governo chinês, em primeiro lugar, para vir cá investir, e depois os empresários aqui em Cabo Verde, sem um apoio total, né, ou mais, digamos, perfeito, assim, e se não tiver o apoio do governo, fica difícil. Sobretudo também agora que temos cada vez mais pequenas e médias empresas a surgir, que têm um peso fundamental na economia nacional. Exatamente. Por exemplo, se formos ver, né, o inquérito anual que
o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde faz, um inquérito nas empresas, né, o último que foi em 2021, né, saiu agora, mas foi feito o de 2021. Cerca de 78 empresas em Cabo Verde são pequenas empresas. Portanto, aí podemos ver que as empresas grandes em Cabo Verde é uma minoria, ou seja, a maioria absoluta são pequenas e médias empresas. O que claramente a pequena empresa não tem uma capacidade, por exemplo, como uma grande empresa. Não tem a capacidade tanto de pagar salário como uma grande empresa, não tem a capacidade de produzir também como uma grande empresa. Aí já fica um bocadinho complicado. Mas são questões que podemos ver, né, onde pequenas empresas podem fazer uma transição ou expandir-se e tornar grandes empresas. Mas para isso é preciso criar, obviamente, condições aqui no país, tanto a nível, né, do governo pode criar condições, também no mercado, para que realmente essas empresas possam desenvolver e, ao mesmo tempo, ser sustentáveis.